Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, feliz domingo, dia do Senhor. Estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. É a oportunidade de viver este tempo maior do ano litúrgico como graça e bênção para sermos autênticos discípulos do Mestre Jesus. O tempo comum, nós bem sabemos, é este tempo que nos leva a aprofundar na caminhada, em assumir, em sermos discípulos do Mestre, testemunhando a sua santa palavra. É a vida pública de Jesus que, com toda a sua riqueza, tem muito a nos oferecer, muito a nos ensinar. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, dia 14 de junho. E neste domingo se torna muito especial também para nós, para a nossa diocese da campanha, porque hoje celebramos o dia da Beata Inha Chica. Depois falemos um pouco dela. Primeiro vamos ouvir o Santo Evangelho, que está em Mateus capítulo 9, de 36 até Mateus 10, versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este domingo, dentro da liturgia, olhamos para o tema do chamado e o tema também do envio dos discípulos para a missão. Os 12 são enviados em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim nós perguntamos: quem são as ovelhas perdidas de hoje? A quem é dada a graça de ser anunciado o Evangelho? Quem precisa? Quem está longe? Quem está fechado dentro de si mesmo? Por isso, a missão. Uma multidão cansada e abatida. É o que muitos estão sentindo neste tempo de pandemia. Muitos estão abatidos, cansados, com medos, fechados, mas eis que a palavra do Senhor vem como esperança para podermos vencer este tempo difícil. Muitos se sentem abandonados até mesmo por Deus, mas Deus não abandona ninguém. A própria pessoa se abandona devido aos pecados, devido ao seu próprio isolamento que ela produz dentro de si mesma. Muitos se abandonam, se afastando de Deus, se afastando do seu amor. Para ser discípulo, queridos irmãos e irmãs, eis que somos chamados a viver a compaixão dentro desta missão que o Senhor confiou aos discípulos. E quanto que estão sofrendo hoje? Mas ainda são poucos os que abraçam essa missão de cuidar, de amparar, de ser sinal de Cristo para as pessoas. Jesus, Ele se mobiliza para fazer algo por elas. E aí o Senhor diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Muitas pessoas estão necessitadas deste amor do Senhor. Por isso, tanto eu quanto você somos nós convidados a assumir neste domingo este propósito de poder ser este sinal do Cristo, de ser um discípulo autêntico pela fidelidade ao Evangelho, para poder então viver a graça de ser um grande anunciador. Comece dentro de casa, comece anunciando Cristo junto de sua família, principalmente neste tempo em que a família é chamada a ser esta igreja doméstica. É dizer, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus começa dentro de nós, com a abertura do coração ao Senhor, para poder dele receber toda a graça e toda a bênção. Por isso, não seja cristão acomodado, preguiçoso. É necessário sair, é necessário no sentido de sair de si para anunciar. Mesmo não podendo sair fisicamente, encontrar com as pessoas, mas faça uma ligação, manda uma mensagem no WhatsApp, fale de Jesus, anuncie do seu modo, do seu jeito. Aproveite os meios de comunicação para falar de Jesus. Assim, essas pessoas que estão abatidas e cansadas sentirão confortadas, porque este sinal da compaixão que nós aprendemos com Cristo vem de encontro a nós para agirmos da mesma forma. Que este domingo, dia do Senhor, nos favoreça em viver e nos comprometer. Eu quero ser um discípulo da messe de Jesus. Eu quero ser alguém que favoreça a graça de levar Cristo a tantos corações. Jesus chamou os 12 discípulos. Ele te chama para anunciar. Não tenha medo, pois Ele capacita. Ele abraça, Ele te conduz e te ampara, para que assim possa viver a graça deste anúncio do reino de Deus, junto dos seus, como também junto da comunidade aonde se vive. Isto é ser igreja, anunciadora do Evangelho. Que o Senhor nos capacite e nos conceda a graça de viver esta autenticidade do discipulado dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim celebramos hoje a festa da Beata Inha Chica. Ela se encaixa perfeitamente como uma grande discípula, porque muitos que estavam cansados e abatidos foram ao encontro da Beata para poder viver a alegria de poder daquela, uma analfabeta, mas uma sabedoria enorme de anunciar Cristo, de dar conselhos, de instruir todos no caminho de Deus. Que a nossa querida Beata Inha Chica interceda por nós e nos leve também a alcançar a graça da santidade hoje e sempre. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe e nos conceda a alegria de um domingo santo e abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e pela intercessão de nossa querida Beata Inha Chica, desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz domingo na graça do Senhor. Meu abraço com muito carinho a você e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.